Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, ver se a gente consegue fechar esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Os 10 conselhos para um casamento sólido e feliz. Esse casamento sólido e feliz não significa necessariamente que não haverão problemas, dificuldades, divergências, né? Divergências de pensamento, mas o mais importante de tudo é a gente sempre ter em mente que nós estamos aqui por pouco tempo de passagem. A nossa terra não é aqui, a nossa pátria é celestial, e lá é uma pátria de felicidade plena, onde não haverá mais nenhum tipo de preocupação, só louvar a Deus. Nem vai ter trabalho lá, viu, irmãos? Vai ficar numa rede lá não, deitado lá, o maná volta a cair, né? A palavra maná significa que é isto, e exatamente ela traz uma alusão de trabalho, né? Então vamos ler Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, versículo 23 em diante. 24 em diante. Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Amém? Glória a Deus. Palavra essa que não precisa mais ser explicada, né? A própria leitura em si, ela já traz uma autoexplicação, porque Jesus está usando uma didática muito fácil de se entender. Aqui não há nenhuma complexidade na didática de Jesus. Jesus não está se utilizando aqui de filosofia ou vãs sutilezas. Jesus está falando uma palavra clara e objetiva, eficaz, uma palavra prática. E está fazendo uma metáfora de casa, né? Casa, logo pensamos em vida em comum, vida espiritual, vida conjugal e sucessivamente. Então, irmãos, continuemos aqui. Eu tinha parado no 9º conselho sobre essa questão de casamento sólido e feliz. Então, no 9º conselho, só recapitulando, eu elenquei aqui: não deixe o seu casamento morrer. Não deixe o seu casamento morrer. As lutas do dia a dia, as dificuldades, as agruras da vida, elas vêm como avalanches, atacando a nossa vida, a nossa casa, né? Casamento, vida em comum, e a vida espiritual não é diferente. As dificuldades que nós passamos, elas querem a todo momento fazer que a nossa vida espiritual ela vai se esvaindo, né? E a nossa vida espiritual vem a naufragar como o Titanic. Grandes icebergs, né? Nós enfrentamos cada dia. Estão aí no mar da vida, e com todo o instrumento de navegação que nós temos melhor, que é a Bíblia, mas de vez em quando a nossa embarcação parece que vai afundar.
E aí é que nós precisamos que Jesus esteja no barco, né? Conduzindo. Então, lembrem-se bem de que a arca que Noé construiu, ela não tinha leme. Não foi construído leme. Porque o comandante daquela arca não era Noé, era Deus. E Deus conduz a nossa arca e prepara o necessário para nós. E mais uma vez quero lembrar aqui nessa noite sobre o ensinamento de Jesus das solicitudes da vida. Por que andais solícitos? Isso vem em nós somos muito pequenos, né? Instáveis, volúveis. Isso vem em nós constantemente. Como fazer, como eu vou fazer amanhã, se eu morrer, como que eu vou deixar a minha esposa, como meu marido vai ficar, se eu morrer, como vai ficar os meus filhos, os meus netos. Mas Jesus deu uma lição extraordinária sobre as aves do céu e os lírios do campo. Quem é que é mais importante, irmãos? Pois é. Então, ainda que seja um cantinho pequeno, ele vai preparar para nós poder passar a nossa velhice, né, se assim for, e depois encontrar com ele. E aí, viver uma vida feliz plenamente. Porque o ser humano não vai ser plenamente feliz aqui, porque todos os anseios que nós temos, eles vão vir. Se eu tenho uma coisa, eu quero outra. Se eu tenho outra, eu quero outra. Isso é natural dessa vida terrena. Mas então, irmãos, não deixe, né? Eu estava dando um exemplo para os irmãos aqui, eu dei o exemplo semana passada, sobre Ananias e Safira, que morreram dentro da igreja. Que coisa admirável, né? Alguém morrer dentro da igreja. Então, nós sabemos, eles venderam uma propriedade, fizeram tudo errado, né? Fizeram um acordo entre eles com um propósito errado. Nós aprendemos. Nunca, irmãos, faça acordo com ninguém, nem que for com o seu cônjuge, com um propósito errado. Não faça isso, porque vai dar problema. Deus, ele não vai colocar a mão. Quando Deus tira a mão dele, nós estamos propensos a cair. E muitos casais, pessoas até que eu já conheci, até alguns que eu já conheci, que eram uma bênção na igreja, pessoas que Deus usava, alguns eram pregadores, pessoas que tinham o propósito, né, de fazer a obra de Deus, eles caíram, porque fizeram acordos errados, na calada da noite, como Ananias e Safira, né? Propósito errado, retiveram parte daquilo que não era deles, parte do preço. Nunca vamos reter o que não é nosso, que Deus não aceita isso. E uma coisa que me chamou muita atenção, está nos versículos 3 e 4 de Atos capítulo 5. Vamos ler, só para a gente recapitular. Atos capítulo 5, versículos 4 e 5, né? E aí eu vou depois já passar para o 10º conselho para a gente finalizar. Enquanto o possuías não era teu, Pedro está perguntando para eles, né? Para Safira, para Ananias. E vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Uma coisa que eu percebi nesses versículos, o 3 ainda fica mais claro ainda, é que Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Ele conseguiu entrar lá. De alguma maneira, foi aberta a porta do coração daquele homem, como aconteceu lá no Éden. Os dois lá também, Adão e Eva, eles estavam juntos quando eles pecaram. Quando ela comeu, depois ele comeu, ele estava junto com ela. De alguma forma, Satanás entrou no coração, teve acesso ao coração de Adão e Eva e de Ananias e Safira, que não tomou Adão e Eva como exemplo. Os irmãos se lembram o que foi que Deus perguntou para Adão? Aonde tu estavas? Onde estavas? E ele respondeu: eu tive medo e me escondi. E percebeu que estava nu, né? Percebeu que estava nu. E aí Deus pergunta assim: quem te mostrou que vocês estavam nus? Tinha mais alguém lá, né? Alguém estava fazendo parte agora do convívio daquele casal. Como aqui. Eles
abriram o coração deles para Satanás de alguma forma. Irmão, cuidado, para nós todos aqui, não deixe o diabo entrar no teu coração, porque ele vai desfigurar você de todos os jeitos, de todas as formas. Tome cuidado, porque é muito sério. Ele vai procurar acesso a todo momento. E como nós damos acesso? Através de legalidade. E o diabo, ele tem as artimanhas dele, ele usa o engano, que é uma característica do falso profeta, que nós lemos aqui, Isaías 9,15, cauda na Bíblia tipifica falso profeta, engano. Por isso que Satanás, lá em Apocalipse 12, ali pelo verso 3, a Bíblia diz que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu com a cauda, que são os anjos que foram enganados por ele, através do engano. Ele sempre faz isso. Outra coisa que eu percebo, está no verso 4 e 5 de Atos 5, eles mentiram para o Espírito Santo. Isso aqui é outra coisa seríssima, muito perigosa, porque quando eu faço isso, eu estou mentindo, né? Claro que Deus não vai se enganar, claro que eu não consigo enganar Deus, mas ao mentir para o Espírito Santo, Deus está olhando para a intenção do meu coração, que é exatamente o que eles fizeram aqui, e o contexto nos revela nesse momento da igreja primitiva, em Atos 2 em diante, que essa igreja, ela era uma igreja unida e generosa. Eles vendiam suas propriedades e colocavam os pés dos apóstolos para que ninguém deles passasse dificuldade. Quando eles perceberam isso, que essa igreja estava tendo esse momento, vidas se convertendo, a igreja crescendo em número, numericamente e qualitativamente, em qualidade e quantidade. Eles perceberam o seguinte: nós temos que estar em evidência. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender uma propriedade, não importa quanto que a gente vai dar lá, o importante é que nós vamos ser vistos. E aí o que acontece é que eles queriam viver de aparência. Quem compra reputação vende o seu caráter. Isso aqui é uma coisa... Ó, irmãos, pode escrever na tábua do teu coração. Quando você vê alguém comprando a reputação, ele está vendendo o caráter dele, que é o que muitos políticos fazem, né? Ele tenta comprar ali, através de meandros errados, caminhos equivocados, ele vai comprar a sua reputação e vai vender o seu caráter. Então é o que eles estavam fazendo nesse momento. E quando Safira chega diante de Pedro, ele já tinha morrido, Ananias. Ela teve a maior chance da vida dela de falar a verdade e se redimir e não perder sua vida como seu companheiro. Mas ela fez exatamente ao contrário. Quantas vezes nós temos a chance de falar a verdade e nós optamos pelo caminho mais fácil, que parece mais fácil, mas na verdade ele é mais difícil, porque quando vier à tona, aí os problemas vão vir de uma forma como essa casa que ela vai cair, porque ela está fundamentada sobre areia. Então vamos tomar muito cuidado, né? Porque vamos plantar e colher o fruto da fidelidade. Amém? Em todas as áreas. Vou partir aqui para o 10º conselho agora. 10º conselho, talvez o mais importante deles todos, porque na verdade é um conjunto, né? Convide Jesus para a sua casa. Você já fez isso? Já convidou? Muito bem. Então, irmãos, nós devemos fazer do ambiente da nossa casa, o ambiente da nossa casa deve ser um lugar onde Jesus tem prazer de habitar. Está tendo isso na nossa casa? Jesus tem prazer de habitar lá na sua casa? Tem? Fica uma pergunta aqui, você tem certeza que Jesus tem prazer de chegar lá na tua casa e habitar? Lá na igreja de Laodiceia, ele estava para o lado de fora, batendo na porta, trancaram o dono da igreja para o lado de fora. Já pensou você chegar na sua casa, de repente você tem que bater na porta porque trancaram a sua casa e deixaram você para o lado de fora? É isso que aconteceu na igreja de Laodiceia. Enquanto a igreja de Filadélfia, as portas estavam abertas.
E ele disse: eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é mais importante do que dinheiro, isso é mais importante do que qualquer glória que nós possamos conquistar aqui. Nunca negar a palavra de Deus. Nunca deixe Satanás roubar do teu coração a esperança e a certeza que você não é dessa terra. Observe, vamos ler um texto bem conhecido também, Marcos capítulo 1, para a gente embasar aqui a questão de Jesus numa casa. Capítulo 2, do 1 ao 12. Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Vou ler com vocês aqui. Olha como diz. E novamente ele entrou em Cafarnaum, não era a primeira vez, né? Depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Outra tradução fala em casa, né? Agora, olha aqui. Imediatamente, lembrando que a mensagem que Marcos passa, a narrativa de Marcos traz o Jesus com pressa. Aqui Jesus tem pressa. Por isso, imediatamente vai aparecer muitas vezes. Linguagem do soldado romano, o que é escrito para os romanos. Jesus entrava e voltava, passava, outra vez ele está entrando em Cafarnaum, ele ia para Nazaré, ele voltava, ele passava em Gadara, ele passava por toda aquela região do mar de Tiberíades, a Decápolis, as 10 cidades, com pressa. E Jesus hoje ele também tem pressa, porque o tempo está se findando. Então olha aqui, continuando. Imediatamente, muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. Observe, Jesus não está lá naquela casa no encontro social. Jesus não está naquela casa para a conversa de comadre. Jesus está ali para pregar a palavra. Verso 3. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E ele não podendo aproximar-se, e eles não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito. Estava deitado o paralítico, onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Mas ali, assentado, estavam alguns escribas que argumentaram em seus corações: por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, olha a pressa de Jesus. Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho, para a tua casa. Olha Jesus citando casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos, está exclamando, né? Algo assim. Pode dar um glória? Cafarnaum, irmãos, próximo ao mar da Galileia, uma daquelas 10 cidades, né? Decápolis. Foi o lugar onde Jesus escolheu. Ele era de Nazaré, ele era de Belém, mas ele morou em Nazaré, e depois ele escolhe Cafarnaum para estabelecer residência. E é interessante que essa casa não era propriamente dele. Segundo o pastor Abílio Santana, ele tinha uma casa de praia lá, né? Da onde ele tirou isso eu não sei. Mas essa casa aqui, por incrível que pareça, era da sogra de Pedro. A sogra de Pedro
Eu perguntei a semana passada aqui, a casa da sua sogra é um lugar agradável? Você tem prazer de estar na casa da sua sogra? Você gostaria de morar lá? Pensa aí. Então aqui, ó, ele escolhe a casa da sogra de Pedro. Ali era um lugar estratégico, é verdade, para o exercício do ministério de Jesus, por causa das 10 cidades. Entretanto, o que eu percebo aqui é que Jesus, nessa pressa que ele tinha, do que Marcos narra, de levar o evangelho, de voltar, ele passa por uma cidade, mas aqui não. Aqui alguma coisa tocou em Jesus. E ele pensou, eu vou estabelecer residência aqui. E ele fixou-se na casa da sogra de Pedro, que ele havia curado, né? Que ela estava doente. Então Pedro era casado, não é o primeiro papa, coisa nenhuma. E ali, irmãos, Jesus transformou aquele lugar num quartel general para ele fazer a obra de Deus. Lembra esse texto que eu acabei de mencionar, que é um texto muito simples? Eu fiquei pensando e vou aqui pensar com os irmãos um pouco. Veio algumas coisas à minha mente. Quais as características de uma casa para que esta casa possa ter a presença de Jesus, para que Jesus possa morar ali? Você já parou para pensar? Pensa na sua casa agora um pouquinho. O que tem lá na sua casa? Essa casa aqui não tinha muita coisa, como eu falei aqui domingo. Uma casa rústica da Palestina, uma casa de chão batido, coberta de vegetação, por isso que era fácil tirar para poder baixar uma cama. Vegetação, descobriam assim. Uma casa que não tem ar-condicionado, uma casa que não tem Wi-Fi, não tem geladeira, não tem uma boa cama confortável, não tem piscina. Mas essa casa tem alguma coisa que atraiu Jesus. As pessoas que estão nas redes sociais, que vão assistir depois, o que tem lá na tua casa que pode atrair Jesus? E aqui para nós? Tem alguma coisa lá, irmãos, na nossa casa que atrai Jesus? A nossa casa é uma casa de vida ou é um cemitério? Para todos nós aqui agora. Então Jesus, ele está lá. E algumas características que me parece ter nessa casa atraíram Jesus. Como descobrir essas características? O que revela? Jesus não estava apenas passando por aquela casa, visitando. Estava morando lá. Morando lá. Imagine receber Jesus para morar na casa. O que me revela, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, não é como ele fala em línguas na igreja, mas como ele usa a língua dele quando ele está em casa. Isso aqui é sério. Não é falar em línguas na igreja, não é? Vejamos aqui algumas características de uma casa onde Jesus habita. Primeiro, uma casa onde Jesus habita, ela é uma escola de lições extraordinárias. Viu? Uma casa onde Jesus mora, ela tem lições extraordinárias. Olha o versículo 2 que nós lemos. Imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava, está ensinando, escola. A multidão foi atraída, não tinha nada naquela casa de importante, mas tinha Jesus lá. Jesus é a nossa maior atração. Jesus é a nossa maior referência, o mestre dos mestres. A lição de Jesus é tão importante, extraordinária, que nós queremos ouvi-lo. As pessoas não têm mais prazer, olha aqui a igreja, de ouvir o ensino de Jesus. Ah, pastor Mauro, a palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Então, irmãos, toda casa, ela é uma escola. Os alunos vão passando, vocês estão vendo, né? Tem alunos para todo tipo de escola. Quando eu ia para a escola, eu era bem terrível na escola, quando menino.
E às vezes eu ia lá algum dia eu ia para aprender alguma lição com a professora. Algum dia eu ia mesmo para fazer bagunça. Infelizmente, quando eu era garoto, né? E tem escola para tudo. Tem escola do tráfico, tem escola de prostituição, tem escola para todo gosto. E toda casa ela é uma escola. Ou nós aprendemos a fazer o que é certo, ou nós vamos apanhar muito da vida. Não é? Isso aqui é fatal. Então nós aprendemos certo ou aprendemos errado? Quais as lições que estão sendo ensinadas na nossa casa, irmãos? Pensa aí. Faz uma retrospectiva aí. Que tipo de lição que está sendo ensinada, né? Ou nós estamos sendo forjados e preparados para ser uma bênção para a sociedade, ou nós estamos sendo forjados e preparados para ser maldição na sociedade. O que os irmãos acham que está acontecendo com a juventude hoje, no Brasil, aqui em Colina mesmo? Dá uma olhada na juventude de Colina. Será que vai ser uma bênção para a sociedade? O que vocês acham? Dá uma olhada nas grandes comunidades do Rio de Janeiro, São Paulo, o que está acontecendo no meio dos pancadões de funk, né? Como que eles fazem, né? E como há uma glamourização desse tipo de gente nas redes sociais e na mídia, né? Funkeiros e assim por diante. Pois bem, olhando aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Onde Jesus está, os princípios que são ensinados são os princípios da palavra de Deus. E diz um certo pensador que uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. E às vezes nós falamos, mas não adianta. Melhor é o exemplo. Esse que é o mais difícil. Não tem aquela frase que diz que se Jesus estiver na nossa casa, logo seus vizinhos saberão? Não é? E assim são os nossos filhos, netos. Eles são fruto daquilo que eles veem e ouvem. Tem uma criancinha ali, ó, está crescendo. Ela vai ser fruto do que ela vê e do que ela ouve, no âmbito da família. Que os pais fazem, os avós, e assim por diante. Então, irmãos, nós precisamos aprender com Jesus, né? Sempre. Vamos ler um texto. Provérbios 22:15. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser uma carta lida, né? Sabe o que é uma carta lida? Uma carta que não está fechada, escondida. Ela é aberta. Como diz aí? A estutícia é insensatez, loucura, né? Está ligada ao coração do menino, da criança. Mas a vara da correção afugentará dele. Perceberam? Tem que corrigir, tem que amar. Isso aqui nós já sabemos. Nós não podemos, se nós não amarmos, irmãos, seja quem for, e principalmente a nossa família, nós não somos cristãos. Porque a essência do cristianismo é o amor. Mas olha lá. Se a criança for mimada, ela não vai ser uma bênção para a sociedade. Ela vai achar que todo mundo tem que fazer o que ela quer. Vai ser muito complicado. Então, a primeira coisa, uma casa onde Jesus habita, ela é uma escola de lições extraordinárias, né? Eu ouvi uma certa feita uma história de uma criança, uma menina, que ela não queria ir para a igreja. E aí um dia ela estava na igreja e ela perguntou para o pastor assim: pastor, quando eu vou ter 18 anos? Criança pequena. Aí o pastor disse: mas por que você está querendo ter 18 anos? Você ainda está longe. Você tem que aproveitar o teu tempo de criança. Não, pastor, eu quero ter 18 anos logo. Mas por quê? Porque eu quero ter maioridade. Olha o que essa criança estava falando. Mas por que você está querendo queimar as etapas? Não, porque quando eu estou em casa, eu não gosto de quiabo. E aí o meu pai me bate e faz eu comer quiabo. E eu odeio a igreja também, minha mãe faz eu vir para a igreja. Então quando eu tiver 18 anos, eu nunca mais vou comer quiabo e nunca mais vou na igreja. Sério, né, irmãos?
Nunca mais vou à igreja. Nunca mais vou à igreja. Já pensaram? Essa criança está aí, ó, daqui uns dias ela já vai estar falando. Ela falar para a mãe dela, quando eu crescer eu nunca mais quero ir à igreja. E tem muitos e muitos irmãos, filhos de crente, filhos de pastores, que não querem a igreja. Eles odeiam a igreja. Odeiam a igreja. Um dia eu ouvi uma moça sendo entrevistada num programa de auditório, e ela era uma prostituta. E aí a entrevistadora falou para ela, mas espera aí um pouquinho, você não é de família evangélica? Ela disse, sou, meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Eu não quero falar o nome nem a cidade, ela falou, mas meu pai é, só que eu saí de casa porque eu não queria escandalizar. Eu mudei, eu moro muito longe do meu pai hoje, porque eu não queria ficar na cidade que ele mora escandalizando o ministério dele. Só que eu sempre odiei a igreja, ela falou. Eu sempre odiei a igreja. Eu não me via ali dentro da igreja, eu não me via ali. Aquilo para mim era algo estranho. Eu nunca consegui me identificar com a igreja. Por que será, né, irmãos? O pai dela provavelmente deve ter ensinado para ela o que é o caminho da igreja e tudo. Mas ela não queria mais a igreja. E assim tem muitos que não querem mais. E houve alguns excessos, muitos excessos. Tem um rapaz na cidade de Tupã que ele morreu afastado da igreja porque ele foi disciplinado pelo pai dele porque ele ouvia rádio. Não sei quem vai dar conta da alma dele, né? Porque ele foi disciplinado da igreja porque ele ouvia rádio. Por outro lado, teve muitos que saíram da igreja porque nunca foram corrigidos também. Não é? Então a gente precisa dosar aqui, analisar. Segunda coisa que tem numa casa onde Jesus habita, lá existe cura. Versículo 11. Versículo 11 do capítulo 2 de Marcos. Diz assim, ó. A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Foi curado. A casa onde Jesus... Irmãos, não há possibilidade nenhuma de Jesus estar dentro de uma casa e ali não haver cura. Se não tiver cura, porque Jesus não está. Vamos ler um texto bem conhecido também, muito mal interpretado, em Jeremias 8, 21 e 22. Jeremias capítulo 8, versículos 21 e 22. Olha como diz a palavra do Senhor. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, ando de luto, né? O espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não se acha lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Se tem médico, tem bálsamo, que é o remédio, por que não tem cura? Porque eles não queriam ser curados. O caso aqui é o seguinte, que esse tipo de bálsamo de Gileade, só achava em Gileade. Gileade é um tipo da igreja. Você pode ler depois do capítulo 43 de Gênesis, quando os irmãos de José vão voltar ao Egito para buscar suprimento, que eles voltam, eles já tinham ido uma vez e iam voltar, ou melhor, eles iam para buscar suprimento que só tinha lá. E aí o pai disse, vocês devem levar um presente para o governador. Eles não sabiam que era o filho dele. E aí ele diz assim, mas o que nós poderemos levar para esse homem? Tem tudo lá no Egito. Aí ele disse, tem uma coisa que não tem lá. Bálsamo de Gileade. Leva para ele. Porque era só lá. E a igreja é um tipo, a Gileade é um tipo da igreja. Tem 3 coisas características de Gileade que tem que ter na igreja. A primeira coisa que tinha em Gileade, que precisa ter na igreja, era homens de coragem. Homens de coragem. Elias era de Gileade. Jefté, um dos juízes de Israel, era de Gileade. Homens de coragem. Segunda coisa que tinha lá era rebanho de qualidade. As ovelhas lá davam cria a ovelhas gêmeas. E elas não tinham nenhuma mescla, elas eram branca da cor da lã mesmo. Porque o rebanho de qualidade não pode ter mescla do mundo. E terceira coisa que tinha em Gileade, que não tem lugar nenhum mais, tem que ter na igreja, é bálsamo de Gileade.
que é a palavra de Deus, que ela corta, mas ela também vem com o bálsamo para curar. Amém? Pois bem, então essa casa onde Jesus está, ela tem cura. Precisa ter cura, né? E às vezes, irmãos, uma casa como aquela, talvez ela não era uma casa atrativa. Talvez as pessoas que estavam lá dentro, né, estavam mais próximas de Jesus, mas aquelas que estavam do lado de fora, porque não tinha como entrar, e foi preciso abrir o teto para trazer a cama do paralítico, elas estavam ali pelo mesmo motivo, mesmo que elas ficaram de fora, mas elas estavam atraídas porque Jesus estava lá. E aonde Jesus está, alguma coisa vai acontecer. A expectativa que Jesus causa, né? E tinha cura lá. Então as pessoas, eles estavam lá. Existe pessoas que elas querem distância de onde Jesus está. De onde Jesus está não é um bom lugar para algumas pessoas. Elas não se sentem atraídas. Já viste que nós estamos vivendo aqui em Colina, irmão. Pode passar nas igrejas aí. É claro que nós estamos vivendo um período de pandemia, né? E vamos orar, porque já estão falando de lockdown. Parece que vai ter lockdown em Bebedouro. E parece que Monte Azul já vai ter lockdown também. Vai fechar até mercado, tudo. Vai fechar mercado, não vai ter ônibus, nada. Vai ser 10 dias assim. Os irmãos estão vendo que a situação está grave, né? E com toda essa pandemia, mas o melhor lugar para estar é próximo de Jesus. Próximo dele. Né? Ele falou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar não é lá de vez em quando, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele te cobrirá com as tuas asas, refúgio, segurança, e debaixo das suas asas estará seguro, né? Então, estamos seguros no Senhor. É claro que nós temos medo, pensa que vai pegar o Covid de novo, qualquer coisinha que dá na gente, né? Será que eu estou com Covid? Eu estou assim. Qualquer coisinha que, será que está voltando o Covid? Mas nós temos que nos refugiar no Senhor. O melhor lugar do mundo para se estar é perto de Jesus. A nossa casa, irmão, deve ser o melhor lugar do mundo, viu? Você tem prazer de voltar para sua casa? Como que é lá na sua casa o diálogo? Jesus está lá? Conflitos, né? Você sabe que a região da Galácia, que é aquela que Paulo escreve aos Gálatas, ali tinha 4 cidades, né? Que é Derbe, Listra, Icônio. Derbe, Listra, Icônio, e tinha uma outra Antioquia também, chamada Antioquia da Psídia, porque aquela Antioquia de Atos 13 é a Antioquia da Síria. Essas 4 cidades estavam impregnadas de brigas, conflitos dentro da igreja. E Paulo precisou escrever a carta para corrigir a doutrina errada que ele estava ensinando e também para coibir. Vamos dar uma olhada em Gálatas 5, 14 e 15. Brigas generalizadas, né, que tinham lá. Olha lá. Pois toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, irmão, e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Olha isso aí, irmão. Vos mordeis. Não acontece isso na nossa casa, né? Ainda bem, né? O dia que acontecer isso na minha casa e na sua, acabou o respeito. Pode ir embora. Acabou o respeito. Não tendo respeito, não tem como viver junto. E outra coisa, Jesus vai embora de uma casa dessa. Com certeza. Vos mordeis. Eu não estou mais me lembrando aqui onde foi uma vez que eu aconselhei um casal e a mulher mordeu o marido mesmo, mordeu mesmo, estava todo mordido. Foi lá em Rinópolis. Esse casal, inclusive, se separou. A mulher mordeu ele todo, brigando. E o pior não é isso. O pior é que um dia deu polícia lá, porque ela pegou uma faca e foi para o lado dele. A menininha colocou a mão na frente e pegou a mão da menina, a faca. Esse casal se separou. Envolveu 2 casais o problema.
Um casal eu fui aconselhando, eles estão juntos até hoje. Inclusive até um dos filhos deles se formou agora, é até advogado, né? Foi aconselhando, depois eu consagrei o rapaz a diácono, conseguiu acalmar. Mas esse outro casal se separou, saíram da igreja, pessoas que tinham atividades na igreja, né? E chegou a esse ponto dela pegar uma faca e quando a menininha levou a mão, não, meu pai pegou na mão da menina. Então os irmãos imaginam a que ponto chegou. Sem contar que ela mordeu ele, né? E olha o que Paulo está dizendo. Quarta coisa. Uma casa onde Jesus está, tem glorificação a Deus. Deus é glorificado. Não tem palavrão, né? Não tem esse tipo de coisa de uma pessoa chegar nas vias de fato. Olha o versículo 12 do capítulo 2 de Marcos. E imediatamente ele se levantou, tomou o seu leito à vista de todos. Todos viram, né? De modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. Uma casa que tem devocional, culto doméstico, reflexão na palavra de Deus, aonde se falam sobre a palavra de Deus, porque hoje você às vezes vai na casa de algum crente, sai assunto de tudo quanto é coisa, de novela, sai assunto de futebol, sai assunto de loteria esportiva, sai assunto de mega sena, de tudo, menos da palavra de Deus. Menos da palavra de Deus. Um dia eu estava em casa lá, aqui em Colina, um dia eu estava em casa, tinha pessoas lá, e estavam falando de todos, demasiados assuntos, e eu falei, se vocês quiserem falar sobre Jesus, pode falar, viu? Não tem problema não. Quando eu ia nessa igreja mesmo de Rinópolis, a igreja tinha uma Kombi, eu pegava a Kombi, uma vez no mês, e ia para Tupã, para reunião de obreiros. E aí eu levava os obreiros comigo. Irmãos, eles iam e voltavam falando de todos os assuntos que vocês pensam, vocês possam imaginar, menos de Jesus. E eu de vez em quando dava uma paradinha, diminuía a velocidade da Kombi e falava, se vocês quiserem falar sobre Jesus, podem falar, viu, sobre a Bíblia, eu não acho ruim não. Terra, lavoura de café, lavoura de cebola, criação de porcos, criação de pato, criação de galinha, menos da palavra de Deus. Estão plantados com a cabeça aqui na terra. Não estão olhando para o futuro, para a cidade que nos aguarda, a cidade que tem palácios de marfim, palácios que nós não podemos descrever aqui, tamanha glória, ruas com cristal, uma cidade celestial indescritível, que a nossa mente não alcança, mas as pessoas preferem falar das coisas aqui dessa terra. Não é pecado viver bem aqui não, irmãos. Se nós pudermos, devemos, né? A geração de hoje, irmãos, ela perdeu o hábito da oração, de glorificar a Deus, de estar na presença do Senhor. Existem casas de cristão que tem de tudo, menos oração e devocional, né? Vamos dar uma olhada num texto? Estou terminando já. Mateus 6:6. A relevância da nossa oração, ela não está naquilo que nós falamos, mas no tempo que nós reservamos para estar na presença de Deus, porque o que nós vamos falar Ele já sabe. Mateus 6:6, olha aqui, ó. Diz assim, ó: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, onde é o nosso quarto? Em casa, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Sabe aonde que ele vai nos honrar? Recompensar diante dos homens, mas a oração é em secreto com ele, não precisa ninguém saber. Por isso que ele criticou os fariseus, que eles faziam longas orações nas praças para se aparecer para os homens. Entra lá em secreto, não é o que nós vamos falar, é a relevância, não é no que se fala, mas é no tempo que se gasta diante dele, coração quebrantado diante dele, porque aí sim, porque o que nós vamos falar ele já sabe, antes de pedir a Bíblia diz que ele já sabe, não é por muito se falar,
que será ouvido. Então, irmãos, uma casa onde Jesus está tem muito mais características, mas essas que eu falei, vamos pensar se a nossa casa tem isso. E eu concluo que nós possamos colocar todos esses 10 conselhos que nós ouvimos nesse estudo aqui em prática, para que a nossa casa seja um lugar feliz, né? Com a presença de Deus, e vamos buscar a face do nosso Deus sempre. Vou terminar com uma ilustração. Essa casa que nós lemos aqui, que eles levaram o paralítico, Jesus estava dentro da casa e tinha muita gente ali, né? E dois pintores, eles havia um concurso de arte para se fazer uma casa, uma pintura, para ver qual dos dois seria melhor pintor. E aí os dois fizeram uma pintura parecida. Essa casa aqui, que a Bíblia narra. Jesus próximo de uma casa, né? E o outro também fez uma casa próximo. Então, um deles começou a ser julgado, uma daquelas pinturas começou a ser julgada. Melhor dizendo, eu estava até esquecendo, na verdade seria essa pintura seria a última pintura de um famoso pintor. O que ele fez? Ele morava numa grande cidade, então ele foi para o interior, para uma cidade onde ele nasceu, e ele anunciou que ele faria a sua última pintura para homenagear a cidade que ele nasceu. E juntou muita gente, que ele era muito famoso. E ele foi para a praça da cidade e começou a pintar. E ali estavam os críticos de arte, inclusive alguns deles eram ateus. E começaram, né? Ele fez uma pintura, que era essa casa aqui, e só que ele, ao invés dele colocar Jesus dentro da casa, ele colocou Jesus para o lado de fora da casa, olhando para a casa. E aí começou os críticos, que pintura bonita. Um disse assim, nota 10, que pintura linda, olha o olhar de Jesus, parece que ele está vivo olhando para a casa. Muito linda a pintura, nota 10, e foram os críticos. Até que chegou um crítico, que ele disse assim, olha, a sua pintura, ela está muito bonita, mas ela tem uma falha. Ela tem uma falha. Porque Jesus, eu observei que na porta dessa casa, você não colocou maçaneta. Então essa pintura está falha. Você é um grande pintor, como você esqueceu da maçaneta? E aí ele respondeu, essa pintura não está errada. Eu deixei ela de propósito sem maçaneta. É porque esta casa representa o coração do homem. E a maçaneta está para o lado de dentro. Não tem maçaneta para o lado de fora. A única maneira de Jesus entrar no teu coração, no meu coração, é quando eu abro. A maçaneta está para o lado de dentro. Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Vem orar, irmão Alexandre.